Para os fãs de Lovecraft, hoje eu vim falar de uma nova publicação da Martin Claret, que é Lovecraft Contos, volume 1, primeiro volume dessa série de publicações. É um livrinho com 10 contos e eu vou falar se vale a pena comprar ele e seguir essa nova série aqui da Martin Claret. Recomendar Lovecraft às vezes é um pouco difícil, porque você tem que saber o que a pessoa já conhece do autor, né? Você já conhece os contos mais famosos, o Chamado de Cthulhu, As Montanhas da Loucura. Então é bacana ter uma publicação como essa, porque são 10 contos que a maioria deles são inéditos ou realmente não tiveram tanto destaque. Obviamente a gente tem alguns contos famosos aqui, mas a sua maioria não tem tanto destaque em outras coleções, e é legal ver elas publicadas num livro bem menor e mais acessível pra galera que quer, tipo, realmente levar com você. Aí você pode levar ele pro ônibus, ou pra fila do banco, ou qualquer outro lugar que faça você esperar, e aí você lê rapidinho uma história, um conto, e pode ir, sabe, cada dia lendo um conto diferente. Eu quero logo destacar um ponto super positivo, que é o trabalho gráfico desse livro. Olha só que bacana essa capa com cores bem contrastantes. A parte de dentro também tem cores bem fortes, meio que salta, sabe, do livro, e isso ficou realmente muito bonito. As letras são num tom azul escuro, marinho, eu diria, e cada capítulo tem uma ilustração bem bacana, a diagramação também tá bem interessante, tá bem confortável de ler. A capa dele é de soft touch, né, que é um negócio meio aveludado, fica umas marcas de dedo aqui, mas é muito gostoso de ficar segurando ele. Apesar de não ter os contos mais famosos do autor, ele tem uns contos bem interessantes, como Os Ratos nas Paredes, ou Herbert West Reanimator, que virou uma série de filmes depois, e também muito interessante o conto O Modelo de Pickman, que não teve tantas traduções por aí. Eu acho que essa daqui é uma das inéditas e ficou muito bacana. Algumas histórias bastante interessantes, como A Rua e Ar Frio, e outras não tão interessantes, como O Que Vem da Lua e Ele. Tem para todos os gostos, com temas de ficção científica, né? Principalmente ficção científica com terror, e ele pega muito do macabro, do sinistro, mas sempre levando esse lado dele de ficção científica. Eu achei muito bacana a seleção de contos. Para quem não conhece a escrita do Lovecraft, ele passou a boa parte da vida se dedicando à poesia, e é por isso que você vai ter muitos adjetivos, muitas descrições, muitas palavras rebuscadas da época. Então pode não ser uma leitura muito fácil, e isso eu tenho que dar parabéns para a tradução, que realmente conseguiu fazer um trabalho excelente, um trabalho de revisão, inclusive, né? Porque as palavras estão muito condizentes com a época e com a variedade do vocabulário do autor. Realmente ficou muito aprofundado, mas não é uma literatura tão legal e acessível para todo mundo. Então pode ser um pouco cansativo. Os longos parágrafos descritivos que você realmente tem que trabalhar ali na sua imaginação. Mas fica muito bacana quando ele chega nos acontecimentos e na parte macabra, porque fica muito vívido na sua imaginação. Ele também é muito famoso por utilizar o indescritível, né? O relato, sempre alguém relatando alguma coisa, né? Sempre alguém contando uma história, e é muito comum ele usar esse artifício onde a pessoa não consegue se recordar, a pessoa não consegue especificar o que ela viu, o que ela sentiu, ou como ela fugiu daquele lugar, mas isso dá uma sensação muito interessante para quando você está lendo a obra. O autor também parece que ele viveu no século errado, porque ele sempre está buscando histórias e vestígios de civilizações antigas, de passados obscuros, sociedades secretas ou sociedades meio macabras, pagãs, religiões estranhas. O autor realmente procura, sabe, os vestígios da ancestralidade das pessoas. Agora, essa edição pode ser um pouco polêmica para quem é fã do Lovecraft, porque ela teve duas adaptações, que uma foi interessante e outra nem tanto, outra realmente não me agradou. O Reanimator foi publicado em folhetim em diferentes partes, e eles adaptaram isso para que a história fosse uma só, fosse contínua, e você não precisasse ficar lendo a recapitulação de cada capítulo. E isso ficou bem interessante, bem fluido, eu gostei bastante. A segunda adaptação eles chamaram de Amortecimento, e isso eu realmente não senti muita firmeza, eu não gostei muito do resultado. Basicamente, para quem não sabe, Lovecraft tinha pensamentos bastante racistas e xenofóbicos por causa da sociedade em que ele vivia, né? A comunidade escravagista. Ele realmente tinha pensamentos como se os negros e os estrangeiros eles fossem menos humanos, sabe? Menos desenvolvidos, menos capacitados. E era um pensamento bastante presente na época nas comunidades brancas, em sua maioria, né? Os colonos da Nova Inglaterra. E isso acaba refletindo na sua literatura. Vários momentos ele faz críticas e faz comentários extremamente racistas, grosseiros às vezes, e que com certeza desagrada e não condiz muito com o nosso pensamento hoje em dia, né? E uma das soluções que a tradução tentou levar é fazer meio que um amortecimento, ou seja, remover o excesso de
coisas pejorativas em relação aos negros e aos estrangeiros. Eu até concordo que seja maneiro você, tipo, tirar o excesso, sabe, de grosseria que realmente tem na literatura dele, pra não tirar a atenção da história e também pra não ficar uma coisa muito ofensiva pra quem realmente tá lendo. Mas o que eles fizeram em alguns momentos foi trocar as ofensas contra negros em elogios aos negros. E pra quem realmente conhece o autor, né, pra quem conhece a obra e toda a repercussão que teve nos últimos anos, descaracterizou bastante o autor. E eu acho que o problema não é ele ser racista, o problema é, tipo, a gente tentar maquiar isso. Eu acho que falta conscientização, na verdade. Realmente não tem problema você querer amenizar a parte que mais incomoda, mas trocar o sentido dela, eu acho que é descaracterizar o autor. E se ele falou coisas racistas, e se ele se posicionava desse jeito, eu acho que ele tem que responder pela sua obra. Ele não deve ser poupado, mas também eu acho importante contextualizar o autor na época que ele viveu e como ele via, sabe, os negros e estrangeiros, e é muito do medo do desconhecido. Ele não conhecia culturas estrangeiras, ele não conhecia as culturas vindas da África, então para ele era muito complicado, muito ruim, e ele sempre ia para esse lado. Eu espero que a Martin Claret encontre uma outra forma de lidar com isso nas próximas edições, porque eu conheço bastante do autor e isso me incomodou, sabe, de mudar a obra e o sentido nessas partes quando não condiz com o problema. H.P. Lovecraft Contos, volume 1, eu tô dando uma nota 7 de 10 e você encontra o link para comprar no menor preço ali na Amazon, aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser ver mais Lovecraft aqui na Hora do Terror, deixa aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever para saber dos próximos livros que vão aparecer por aqui. Eu sou o Fernando Ticon, muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!